A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa de jovens, feito por jovens, para jovens. Já tem umas 2 ou 3 edições que eu não digo aquela frase que eu costumo dizer, jovens de todas as idades, tá? Jovens de 8 aos 80, 90, 100 anos, porque afinal de contas a juventude está aqui dentro, tá na cabeça, não é isso? Seja bem-vindo a mais uma edição, seja bem-vindo a esta conversa, a este bate-papo descontraído que a gente tem aqui. Seja bem-vindo a um momento onde, apesar de nós estarmos aqui conversando, nós estamos falando do bem maior que nós temos. Estamos falando da coisa mais maravilhosa que temos tido acesso na nossa vida, que é o projeto de salvação do Senhor, que é a obra do Espírito Santo de Deus, que é esta experiência maravilhosa que rompe fronteiras, que chega em todos os países do planeta. Aliás, falando nisso, você não assistiu aos 2 episódios anteriores? 2 episódios. Nós fizemos uma sequência de 2 episódios só com irmãos aqui do Peru, da região de Trujillo e da região ali de Lima, no Peru, né? Pastores que estão aqui presentes, você vai saber daqui a pouquinho quem são, e jovens que vieram dessa região que contaram experiências maravilhosas. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, volte, né, as 2 edições anteriores e assista a sequência. E nós aqui continuamos hoje com uma sequência não mais do Peru. Estamos aqui falando sobre a obra no exterior, a obra na América Latina, mas você vai saber daqui a pouquinho sobre o que nós estamos falando. Mas para esta edição, que aliás, eu já peço a você aqui no início, curta, comente e compartilhe, nós continuamos aqui com a participação de um pastor de São Paulo, responsável pela assistência à igreja na América Latina, no Peru, e de um pastor estrangeiro, um pastor do Peru que está aqui conosco também, participando desse programa. Vamos ver quem é? Está aqui, nessa câmera, ao meu lado, o pastor Hugo Damián Castillo. Paz Senhor, pastor. Paz Senhor, pastor. Um gusto estar acá compartindo as experiências de nossos irmãos. Glória a Jesus. Também o pastor Nilton Valério, Paz Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Mais uma vez, é isso vocês. Aí. Nilton, que é de São Paulo, né, do interior de São Paulo. Interior de São Paulo, e nós fazemos parte do grupo que dá assistência às igrejas do exterior na América Latina. Muito bem. E aqui nós temos um grupo de 2 países diferentes, só que a gente não vai precisar de legenda, né, Daniel? É isso mesmo, pastor. A paz do Senhor aos pastores aqui, aos jovens que estão no estúdio, e a você que está conectado. Desde já eu já peço para que você que está nos assistindo pelo YouTube, comente, curta e também compartilhe esse vídeo para os seus amigos, seus familiares, porque viemos em uma sequência de episódios que foram voltados para a obra na América do Sul. E hoje nós estamos continuando, dando seguimento a essa programação que vamos falar. Estamos na parte 3 do tema Obra na América do Sul. Então estamos aqui com jovens da Argentina, também jovens jovem do Paraguai, e eles vão falar um pouco como que é a obra no país deles e como que se dá esse crescimento. Antes da gente chamar, né, os jovens, me permita, Daniel, há um aspecto muito interessante no nosso bate-papo de hoje, porque são brasileiros, todos eles são brasileiros, né? Vão falar em português normalmente e tal, mas eles fazem parte de um grupo de jovens, e isso é interessante para você, jovem que está nos assistindo, porque nós começamos uma sequência falando sobre profissões, e eles estão estudando fora do Brasil. Então é algo interessante de você entender, de você conhecer. Eles podem até abordar rapidamente sobre o que os levou a fazer essa escolha, qual foi a experiência em fazer essa escolha de ir estudar e fazer faculdade fora do Brasil e, naturalmente, o que eles encontraram lá dentro do ambiente desta obra, né, daquilo que eles trazem como testemunho daquilo que é vivido por essa obra lá fora. Vai lá, Daniel, pode continuar. Pastor, normalmente no nosso programa, os jovens perguntam e os convidados respondem. Só que dessa vez nós somos os convidados e vamos perguntar para eles, para eles interagirem conosco. Primeiro, o meu amigo xará, o Daniel, vai contar para a gente como que é a experiência, como que se dá a obra na Argentina e na sua região. Amém. Pai, Senhor, os irmãos, Pai, Senhor, aqueles que estão conectados. Para nós é um prazer estar aqui, presente com os irmãos e compartilhar um pouco das nossas experiências, não? Primeiro, falar um pouco da minha vida pessoal, falar um pouco da minha experiência pessoal, melhor dizendo. Foi sobre ir para a Argentina
talvez muito novo, com 17, 18 anos, aquela idade ali de decisões, como o pastor falou, que decisão profissional. Então, a melhor coisa que a gente pode falar é guiar pelo Espírito Santo. É a revelação, e assim foi com a minha vida. E compartilhar um pouco com os irmãos, assim, daquilo que foi a minha experiência e o privilégio que foi conhecer uma obra tão grande como é na Argentina, como tem avançado, e dividir essa experiência com os irmãos também. E lá na Argentina, você chegando lá, o que é que você traz para nós de experiência de lá? Sim. Bom, na Argentina, um trabalho já de mais de 30 anos, são quase 40, na verdade. Buenos Aires? Buenos Aires. Eu sou da igreja do pastor Emanuel. Então, uma igreja, assim, que tem lutado muito, assim, para crescer e tem crescido, graças a Deus. E a experiência que a gente quer trazer é a compra de um imóvel, que a igreja esteve orando por mais de 16 anos. E, graças a Deus, nós conseguimos esse objetivo. Uma experiência não só pessoal, assim, de oração, mas de toda a igreja que se alegrou muito com esse lugar. Nós tínhamos ali um lugar, mas assim, orávamos para o Senhor, porque a obra tinha crescido, então precisávamos daquele lugar novo. Então, decorrer esses 16 anos, a guia foi mais de revelação. Nosso desejo era que a igreja fosse no centro, que era mais próxima dos brasileiros, mas o Senhor tinha revelado que ia ser próximo ao lugar que antes era. E assim nós estivemos buscando, mais de 500 lugares foram apresentados, e pela misericórdia do Senhor, conseguimos esse lugar, e hoje nós estamos lá glorificando o Senhor nesse lugar, lá na Argentina, nesse ponto de predicação, né? Quando em 2016 eram 3 pontos de predicação, e agora já são 9. Então, louvado seja o Senhor pelo esse crescimento lá na Argentina. E falando assim, de experiência pessoal, é muito importante porque um jovem, quando vai para um país, assim, não conhece muito o idioma, não tem muitos amigos, então a igreja é como uma família mesmo, né? E você vê essa família crescendo, é uma alegria, é uma experiência para o seu coração, e compartilhar nossas experiências aqui é um privilégio. Glória a Jesus. Muito bem, para você que está assistindo em casa, o portunhol do Daniel aqui, predicação é ponto de pregação, tá certo? Só para você estar ciente. E eu quero deixar vocês aqui à vontade, tá? Se quiserem fazer pergunta para eles também, fiquem à vontade, porque estão aqui hoje para responder. Tá certo. Hoje nós estamos numa situação tranquila, eles que respondem. Daniel, vamos seguir. Vamos seguir assim com a próxima jovem, ela vai falar também da sua experiência que ela teve nesta obra. Pai Senhor, eu sou a Emily Calmon, de Buenos Aires, Argentina. E a minha experiência foi logo chegando na Argentina, Deus abençoou, onde eu pude morar num lugar com irmãs da obra também. E numa visita em casa, bateram na minha porta e eram os meus vizinhos russos. E lá a obra é igual, mas quanto à evangelização, as pessoas tendem a ser um pouco mais fechadas. E eles ouviram os louvores, eles se interessaram em conhecer. Então nós falamos sobre o Senhor e foi uma bênção. Glória a Jesus. Então eles vieram em busca, ouviram os louvores, né? E eram russos. Russos, nós nos comunicamos em inglês. Que coisa boa, glória a Jesus. E eles já visitaram a igreja, sim, tiveram oportunidade? A igreja, hoje em dia eles voltaram para a Rússia, mas nós mencionamos sobre a obra e que existiam ferramentas onde eles poderiam compreender sobre num idioma que eles falam, que eles dominam, né? Glória a Jesus. Por isso, que bênção maravilhosa. Olha só, Nilton, a gente vê, eu não sei, na coordenação, né, do Daniel Santana, do pastor Daniel Santana, vocês têm essa abrangência. E qual a percepção que você tem da obra na Argentina a partir da coordenação? Então, como nós fazemos cada 15 dias, a gente se inteira de tudo que está passando lá. E os testemunhos são maravilhosos, né? As compras do imóvel, o crescimento, o Evangelho Sem Fronteira lá, a gente recebe o material. Os seminários, né? Eu tive a oportunidade também de visitar lá, de estar com os irmãos lá, e o Espírito Santo tem operado grandemente lá. Glória a Jesus. Pastor Hugo, em relação à Argentina, há uma distância muito longa, né, claro, do Peru para a Argentina e tudo mais, mas vocês conseguem perceber alguma similaridade? É parecido a experiência que vocês vivem lá no Peru em relação àquilo que eles estão contando aqui? Sí, bueno, todo el trabajo que se hace en Argentina, creo que es el mismo trabajo que nosotros estamos haciendo en Perú, pero nosotros estamos viendo que Argentina ha crecido rápidamente en la compra de inmuebles y nosotros también estamos orando, estamos presentando unas propuestas para que un día el Señor pueda providenciar
un local, una iglesia, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y Argentina es un modelo para nosotros de ver que la perseverancia del trabajo, los hermanos, y con la ayuda de nuestro Dios, nosotros podemos lograr lo que ellos también han logrado hasta el día de hoy. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos seguir? Pastor, sim, nós já gravamos um episódio que o tema foi a obra no Caribe, que vale muito a pena também os irmãos voltarem a assistir. Muito bom. E lá, a Raíssa trouxe uma colocação que é muito interessante, que o idioma, ele é diferente, mas a linguagem, ela é a mesma. Para a honra e glória do Senhor, tudo que está acontecendo no Brasil também acontece na Argentina, com nossos irmãos, no Peru, também no Paraguai. Eu queria saber do pastor Newton, que muitas das pessoas que assistem a programação não entendem como que isso acontece de forma tão síncrona. Pastor, explica pra gente então. Interessante, o que nos une é o corpo. O corpo nos une porque o Espírito Santo ele atua em todos os países e é a mesma direção. A seguir também as orientações do presbitério, a seguir as orientações da coordenação. Porque quando nós nos reunimos para orar pelos países, não oramos só pelo Peru, nós fazemos uma reunião de coordenação e tratamos de todos os assuntos, de todos os países, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, estamos todos conectados no mesmo corpo. Então, isso é que nos une, né? A gente acompanha esse crescimento todo mundo junto. Que Glória a Jesus. Que bênção. Então vamos seguir aqui no estúdio. Por favor, a nossa jovem Gabi, ela vai contar a experiência que ela tem na obra que ela vive na Argentina. Por favor, Gabriele. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, aos irmãos que estão conectados. Eu sou a Gabriele, sou uma jovem que vive na cidade de La Plata, na província de Buenos Aires. Também sou estudante de medicina e, como o pastor disse, né, a decisão de escolher uma profissão, às vezes, para o jovem é um pouco difícil. Eu já sabia que queria fazer medicina, mas o Senhor direcionou todas as coisas para que eu pudesse estar indo estudar na Argentina. E eu me lembro que quando eu consultei ao Senhor se eu poderia estar indo na Argentina, né, muito se ouvir escutar que a faculdade era difícil, mas no momento que o Senhor ali permitiu, eu sabia que se o Senhor fosse comigo, as coisas iam dar certo, as coisas iam funcionar. Mas o meu medo como jovem era que a cidade onde eu estava pretendendo estudar não tinha igreja. Não tinha igreja, eu não sabia se tinham irmãos ali. E aí eu entrei em contato com os irmãos da capital, perguntei, eles falaram que tinham jovens que viajavam até a capital para poder estar indo na igreja, né? Ali eu conversei com o responsável, ele falou que em breve, né, nós abriríamos um ponto de predicação, um ponto de pregação. E amém, o Senhor direcionou todas as coisas, fui para a cidade de La Plata e eu e mais 2 jovens, né, nessa época éramos poucas. Nós todos os finais de semana, sábado e domingos, nós viajávamos até a capital para poder estar indo na igreja. Então nós saímos de casa umas 3h30 para chegar às 7h. E na volta não tinha muito horário para chegar, mas chegávamos entre meia-noite, 1h da manhã, às vezes 3. Mas nós nunca deixamos de ir à casa do Senhor. E nós sempre orávamos muito, mesmo que em poucos, né? Só nós 3, nós orávamos de madrugada para que o Senhor abrisse as portas, para que nós pudéssemos ter um lugar para nos reunir. E aí passou uns meses, o pastor Daniel Santana foi até Buenos Aires e ficou definido que os cultos começariam a ser na minha casa. E ali nós nos reunimos por 2 anos. Foi uma bênção, tínhamos muitos visitantes, iam à minha casa, o Senhor falava, operava, era uma bênção poder ter um lugar para se reunir. Mas depois de 2 anos, o dono do meu apartamento recebeu algumas reclamações do vizinho e ele falou conosco que se nós continuássemos fazendo, né, os cultos ali, nós teríamos que ir embora do apartamento. E a realidade de buscar um apartamento na Argentina, aqueles que estão lá sabem que é uma realidade difícil, é uma coisa complicada. Então, ali naquele momento, né, a gente se abateu um pouco, mas oramos ao Senhor e o Senhor falou que nós devíamos confiar nele, que nada aconteceria. Amém. Continuamos orando ao Senhor, fizemos o último ano de culto ali na minha casa e a obra não poderia parar. Então, nós começamos a fazer cultos a cada 15 dias na casa de uma outra irmã e cultos na praça. Então, todos os sábados, atualmente nós temos cultos durante o sábado só,
Mas todos os sábados nós fazemos um trabalho de evangelização nas praças. Primeiro nós fazemos um trabalho de evangelização com as crianças, onde nós fizemos uma Bíblia evangelística com várias histórias da Bíblia. E nós ficamos ali com as crianças, oramos, cantamos louvores, tocamos instrumento com as crianças. Glória a Jesus. Isso é numa praça, né? Então, normalmente, nós chegamos num parquinho e vem várias crianças para poder escutar. E a gente vê como elas têm sede, como elas querem saber mais do Senhor. Às vezes, os pais impedem, mas elas querem ir. E uma experiência que me marcou muito com relação a esse trabalho com as crianças que nós fazemos foi de uma criança, ela devia ter no máximo 3 anos. Ela estava acompanhando as aulas com a gente, muito interessada ali, participando, e o pai dela veio retirar ela. Nisso ela começou a chorar muito, e a gente falou, deixa e tal, porque ela queria estar lá, ela fugiu do pai, voltou pro trabalho, e no final de novo ele arrancou ela de novo, a gente ficou meio assim e tal. Mas nós descobrimos depois que os irmãos que estavam ao redor foram evangelizar os pais eram ateus. Então, isso me tocou muito, porque ali foi o primeiro contato daquela criança com o Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor ali falou o coração dela, né? Se fosse, muitas vezes, dependendo dos pais, talvez ela nunca tivesse o contato, nunca entraria numa igreja. Mas naquele dia ela pôde escutar falar do Senhor Jesus, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. E nós agora, atualmente, nós estamos orando ao Senhor para abrir um local. O Senhor nos prometeu, numa viagem, inclusive, que nós fizemos de evangelização ao Uruguai, que abriria um templo na Plata, que teria a consagração de um templo. Então, nós estamos orando ao Senhor. O Senhor também tem promessa de trazer crianças para a igreja. A gente já vem fazendo um trabalho onde ali os pais reconhecem a gente, as crianças já reconhecem a gente. Então, nós acreditamos que isso é fruto do trabalho, fruto do Espírito Santo. E tem sido uma grande bênção nas nossas vidas. Amém. Gabriela, e é interessante que você mencionou a distância que você leva da sua casa até a igreja. Tempo, né? Você pode frisar para a gente repetir, para aqueles que estão em casa entenderem que realmente não é fácil, mas a dedicação constante do Senhor vale a pena? Como eu disse no início, nós íamos sempre, todos os finais de semana, porque nós não tínhamos cultos na nossa cidade. E agora, né? Graças ao Senhor nós nos reunimos aos sábados, mas se nós temos seminário, culto de ceia, ou queremos ir no culto durante a semana, a gente tem que fazer essa viagenzinha. Então, quando vai dar umas 3 da tarde, nós ali saímos de casa, pegamos os ônibus para poder chegar até lá, e na volta a mesma coisa, né? E nós também recebemos a bênção de que, depois desse trabalho de crianças, nós fazemos evangelização com os adultos também, né? Convidamos para estarmos reunidos num lugar que a gente aluga a cada 15 dias. E vem irmãos da capital para ajudar, vem o diácono que está responsável, a Emily também é uma das pessoas que dá assistência ali para La Plata. E nós temos realizado um trabalho ali com a ajuda do Senhor, porque nós, como jovens, nós fomos para estudar, né? Uma coisa que eu tinha claro na minha mente é que o Senhor permitiu que eu fosse para estudar, mas principalmente para realizar a obra do Senhor, né? E quando nós realizamos a obra do Senhor, o Senhor ele vai cuidando de todas as outras coisas. Então, como jovem, estando em outro país, estudando uma carreira que é difícil, né? O Senhor ele tem sustentado. Nós temos, creio que todos aqui têm experiências para contar que tiveram com o Senhor. Então, o Senhor tem nos sustentado ali no país, tem nos dado capacidade para realizar a obra dele acima de tudo. Glória a Jesus. Que bênção. Vamos agora para o Paraguai. Vamos para o Paraguai com o nosso jovem e amigo Felipe, que vai contar um pouco sobre a maior experiência dele que ele teve ali no Paraguai e como que ele concilia também os estudos com a igreja. Por favor, Felipe. Amém. A paz do Senhor, pastor Josias, pastores aqui presentes, a todos os irmãos, também que estão conectados conosco. A minha experiência do Paraguai foi uma experiência definitivamente de um jovem na presença do Senhor que vive sob a direção do Senhor, assim como o nosso irmão Daniel falou. O meu planejamento inicial era ir para a Argentina, conhecer os irmãos na Argentina. Fui lá, realizei todos os procedimentos, mas por algumas ocasiões não pude ir para a Argentina. E ali, nós como homens, eu como jovem, me abati um pouco, mas orando ao Senhor, buscando, e o Senhor abriu essa porta do Paraguai. E posso dizer que em tempo recorde eu organizei todas as coisas, em questão vamos dizer, de 20 dias, já tinha tudo certo com a faculdade, moradia, onde eu ia ficar, onde era a igreja, o que eu ia fazer.
Então, tudo foi organizado muito rápido, assim, foi uma experiência muito gratificante que eu vivi com o Senhor. Glória a Deus. Uma experiência ali de ser levado e guiado pelo Espírito Santo mesmo. E ali na igreja de Cidade Leste, quando eu fui, o Senhor disse que a igreja seria mesmo como uma família. E a cada dia desse ano que passou, eu pude provar isso, desse amor da igreja conosco, com os jovens. Muitos jovens vão para o Paraguai para estudar, e nós temos acolhido muitos jovens ali, né? Alguns que não eram da igreja e conheceram o Senhor, estão participando dos cultos, outros que eram de outras denominações, e olha, vou participar, gostei dos cultos, e vão lá com a gente, e participam conosco, e glorificam o Senhor juntos, né? Muitos irmãos têm vivido essa experiência, e realmente eu posso dizer que a igreja é como uma família mesmo. Me acolheu, irmãos que ajudam em oração, que estão inteirados ali, e que com certeza me ajudaram a crescer espiritualmente a cada dia ali naquele lugar. Glória a Jesus. 4 jovens estudantes de medicina, Buenos Aires, La Plata e Cidade del Este, que estão aqui com a gente, não é? Estão de férias no Brasil, vieram ver a família, tiveram oportunidade de participar aqui com a gente do programa de hoje. Aliás, você que está em casa, uma coisa, você percebeu que nos 2 últimos programas de hoje também, a gente não teve o quadro Fala Jovem. Porque o quadro, ele é uma pergunta que é feita por um jovem para os pastores que estão aqui, para a pessoa que está aqui, responder. Como nessa sequência que nós estamos fazendo, eles é que são entrevistados, então por isso que a gente não teve o quadro, né? Muito provavelmente na próxima edição a gente volta com o quadro Fala Jovem, que é uma marca desse programa. Às vezes até eu encontro pessoas que dizem assim, eu gosto de assistir aquele programa Fala Jovem. Não, o programa não é Fala Jovem, o programa é Os Dias da Minha Mocidade. Fala Jovem é um quadro dentro do programa Os Dias da Minha Mocidade, está explicado, está resolvido. Eu queria pedir aos pastores aqui, a gente está já com o tempo esgotado, mas de maneira bem objetiva, uma palavra, começando pelo pastor Hugo Damiano, uma palavra de um pastor do exterior, de um país da América Latina, do Peru, para o jovem brasileiro. Que palavra, mensagem breve, o senhor poderia deixar para nós? Amén, pastor. Interesante que la vida del joven es una situación, un momento especial para ellos, tanto en la vida personal y en la vida profesional, porque es difícil que los jóvenes puedan aceptar una invitación para participar en la iglesia, para poder glorificar al Señor. Pero aquí yo podría ver y decir que son jóvenes valientes, que ustedes están siempre día a día en la presencia del Señor, y solamente decirles que sigan adelante. Yo me hubiera gustado un joven conocer al Señor, pero yo conocí pasados 30 años, conocí al Señor, y el Señor, todas las promesas que el Señor tiene para ustedes, el Señor las va a cumplir. Y solamente decir que continúen adelante en esta decisión que ustedes han tomado de seguir en la presencia del Señor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Newton. Que coisa linda, né? Me chamou muita atenção, quase todos comentaram, a extensão da família. Se não fosse a obra, vocês não estariam lá Amém. Até hoje. Então, a importância do corpo de Cristo é o maior segredo para ser conservado diante do Senhor. Então, é essa palavra que eu queria deixar para todos, né? Também aquele que nos assiste, permaneça no corpo. Porque no corpo, mesmo que às vezes passamos por alguma circunstância, alguma prova, alguma luta, você no corpo, o sangue vai circular, o Espírito Santo vai operar, Glórias a Deus. e você vai permanecer até a volta de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A igreja é uma família para nós, né? O Senhor faz isso. Newton, meu querido pastor Hugo Damian, foi uma alegria contar com a participação de vocês nessa sequência de programas. Glória a A Deus. paz do Senhor Jesus, e sejam sempre bem-vindos. Obrigado, muchas gracias, pastor, por este espacio que nos ha permitido poder participar. Amém. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, meus jovens, Pai do Senhor a todos, uma satisfação, uma alegria maravilhosa estar aqui
com todos vocês. Glória a Jesus. Meu colega Daniel Bravinha, a paz do Senhor. Que pena que acabou, né, pastor? Porque É a pior coisa do temos programa é 3 acabar. episódios que foram maravilhosos. Encerramos assim. Gostaria de mandar um abraço para a nossa equipe de produção, que é composta por eu, a Raíssa e também a Estela. Aproveitando a sequência de abraços, gostaria de mandar um abraço também para os irmãos, os jovens que estão nos assistindo de todo mundo, não só da América do Sul, mas também os irmãos da Europa, da Ásia, que eu tenho certeza que estão conectados conosco. Um grande abraço a todos. Amém. Para vocês, queridos brasileiros, paraguaios, argentinos, que Deus os abençoe e que nunca falte no coração de vocês aquilo que você falou. A certeza que é muito mais do que simplesmente fazer um curso e de que investir na vida profissional de vocês. Vocês estão lá por um motivo espiritual. Busquem sempre do Senhor descobrir que motivo é esse. Para quem falar, quando evangelizar, por quem orar, porque Deus faz tudo certo. E Ele colocou vocês lá, Ele tem um projeto espiritual na vida de vocês também. Deus abençoe. Amém. Bom, para você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E agora, no finalzinho, não esqueça, curta, comente, compartilhe. Se estiver assistindo pelo YouTube, se estiver na programação da TV Manaim, daqui a pouquinho mais um novo programa que será uma bênção na sua vida. A paz do Senhor Jesus. Amém, Senhor.